Fala, nação tricolor! Está entrando no ar o seu Resenha 1918, falando do que nós mais gostamos, que é do nosso querido, idolatrado e amado Fortaleza Esporte Clube. Nosso programa de número 44, falando de pré-estreia na Série A, da Semana Tricolor, novidades de contratação e muito mais, viu? Então hoje eu tô bem acompanhado, como sempre, né? Rapaz, minhas companhias são perfeitas. Estou ao lado de duas grandes mulheres que entendem muito do babado, mas não é o babado de costura não, é o babado de bola, meu amigo. Eu vou começar o jogo aqui do meu lado esquerdo, certo? Vou fazer uma tabelinha com ela. E aí, Mirella, o que você pode falar inicialmente desse programa de número 44? E aí, Lucas, boa tarde, bom dia, boa noite. Voltamos aqui pro podcast normalzinho, né? A gente agora tá focando também no videocast, dia de segunda-feira. Espero que vocês acompanhem, quem tá escutando a gente. Mas vamos lá, vamos falar do nosso Fortaleza, nosso amado Fortaleza. E que tem novidades, né? Vamos lá falar sobre essa novidade, vamos falar sobre a Série A e muito mais coisas que estão por vir. Mas segura a novidade, vamos segurar um pouco a novidade, porque no decorrer do programa a gente fala até pro torcedor ficar ligado do início ao fim. E agora, depois dessa tabelinha rápida aqui na ponta esquerda, a gente vai dar uma de Gerson. Virar o jogo lá pro outro lado na direita, viu? Vai lá matar no peito e já preparar pro cruzamento. E aí, Karine, o que você pode falar inicialmente desse programa de número 44? Fala, nação tricolor, Lucas, Mirella. Começar falando que temos uma novidade boa, né? E que esse programa e os próximos talvez sejam bastante produtivos e bem diferentes do habitual, que é o que a gente está buscando para vocês. Então, fiquem ligadinhos até o final que vocês vão gostar muito. É isso aí, meninas. Espero que o torcedor goste muito. E como sempre, a gente está aberto a críticas e sugestões. Mas vamos começar logo para valer, nesse programa logo. É só a semana toda de preparação, Fortaleza focado nessa partida contra o Furacão, o Atlético Paranaense. Na visão de vocês, a gente não teve tanto contato, né? Tá muito reduzido até pela questão da pandemia. Mas pelo que a gente pôde colher diretamente da assessoria de imprensa, a preparação foi adequada para essa partida? Deu para recuperar os jogadores? O que é que vocês podem falar sobre isso? Eu acho que foi bastante produtiva essa semana. Eu espero realmente que tenham aproveitado essa saída prematura da Copa do Nordeste, né? Para fazer como se fosse passear algo que preste, né? Já que aproveitar as coisas ruins que aparecem, na verdade, né? E todo mundo tá descansado, a gente tem o elenco quase todo à disposição. Eu vi que alguns jogadores que deram entrevista fizeram autocrítica, eu acho isso bem legal. Principalmente o Tinga, que disseram que precisam tomar vergonha na cara, e eu concordo com o Tinga. Então, é esperar que a gente faça um brasileiro tão bom ou melhor do que a gente fez ano passado. Não, depois que saiu da Copa do Nordeste, né, tiveram uma semana para poder recuperar jogador como o Tinga e como outros jogadores que estavam vindo de recuperação, né, pelo departamento médico. Então, acho que foi proveitoso. Teve jogadores que chegaram praticamente agora, como o Orobó, para poder pegar mais ritmo de jogo, mais o esquema do Rogério Ceni, né? O próprio Rogério Ceni deve ter pegado algumas dicas e dos erros que ele cometeu no jogo, no jogo passado, no último jogo do Fortaleza, e ter aprimorado mais o esquema dele. Então, acho que o Fortaleza se preparou bem pro jogo que vai acontecer sábado e para o restante da Série A. Eu quis levantar essa bola com vocês porque é o seguinte: pro torcedor, aquele que tá mais afastado, que não acompanha tanto, ninguém sabe quando vai ser a próxima semana de folga do Fortaleza. O que é a semana de folga? Ter uma semana livre para treinamento. Ninguém sabe. Porque o calendário vai ser uma loucura e aí
por isso que eu questionei para vocês se foi produtivo ou não. Vocês duas falaram da questão da recuperação, né? Se eu tiver errado, somente o Michel não está à disposição, correto ou não? Correto. Correto, somente o Michel não está à disposição. Nessa semana de preparação, vocês acreditam que o Rogério vai manter o 4-2-4, o esquema que ele está usando tradicionalmente, ou não? Ou ele pegou também para adaptar um novo esquema? Quem sabe a gente tenha surpresas na estreia do Brasileiro? Surpresa a gente sempre tem, né, Lucas? Na verdade, não importa se é o esquema ou não. Eu acho que o Rogério não vai mudar o esquema, porque, como mesmo ele diz, para mudar um esquema precisa de tempo. Uma coisa que a gente não tem é tempo, né? Uma semana não dá para mudar um esquema. E eu acho que a gente vai continuar no 4-2-4 até o final do Brasileiro. Principalmente, justamente pelo que eu disse da questão do tempo, e também porque o nosso time foi montado para isso, né? Então, eu só espero que ele tenha aprendido que jogador que decide jogo não é para entrar no banco. E que o jogo tem 90 minutos, então ele pode ser decidido nos 90 minutos, não só no final. Como a Karine falou, realmente não dá para poder mudar esquema em uma semana. Principalmente o esquema do Rogério Ceni, que ele, pelo menos assim, ele estuda muito para poder fazer esse esquema, para ele poder conseguir fazer com que os jogadores joguem nível a Série A. Então, acho que ele vai continuar no 4-2-4. E é como a Karine falou, que ele tem aprendido com os erros dele no jogo passado e que ele consiga escalar bem os jogadores, né? Escalar assim, que tenha confiança na escalação dele, porque, enfim, ele viu já que não dá certo fazer essa tática de que pegar o time mais, teoricamente, mais cansado no segundo tempo. Cansado? Né? Isso. Essa estratégia você acha que não dá mais certo e não cola? Pode ser até pela questão das 5 substituições, ou não? A gente está na pandemia, né? Teoricamente ainda estamos na pandemia. Então, com essa escalação, com essa possibilidade de 5 substituições, o time meio que não fica cansado praticamente no segundo tempo. Ele vai jogando e os treinadores vão tirando os jogadores que estão mais cansados e colocando mais fôlego. Ou seja, no segundo tempo ele fica mais ali, fica um equilíbrio ali, né? No segundo tempo. Então não tem esse negócio de deixar para poder colocar os jogadores que são titular, teoricamente, para poder pegar um time descansado. Hoje em dia isso não cola mais. Mas a gente tem que ter noção também que não é todos os jogos que vão todos os titulares, né? Como vai ter jogo de 3 dias? Até porque ele já falou que vai fazer o rodízio, né? Exatamente. A maratona vai ser grande, né? Não vai tem ser como. Bem grande. Então não tem como manter todos os jogos, os jogos com todos os titulares. Mas eu acho que a gente tem que entrar com o que tem de melhor, né? Na verdade. E preparar quem tá no banco pra jogar sério. Eu acho que a gente tem um exemplo bem bom ano passado, que a gente jogou aqui contra o Flamengo, com um time quase reserva. E a gente ganhou. Sim. Ganhou não, a gente quase ganhou, né? Tipo, não, a gente ganhou. Vamos dizer que a gente ganhou porque o senhor do apito deu uma ajudada. Fomos roubados. Mas, enfim, o que eu quero falar é que vai ter jogo que vai funcionar o time reserva, entendeu? E a gente não vai poder reclamar. Eu só quero que tenha força de vontade e saiba que não. Eu espero que nessa Série A não exista salto alto nem falta de vontade. Eu acho que é a minha maior preocupação, a falta de vontade que tá havendo de achar que pode ganhar o jogo a qualquer hora. Mas como a gente vai para uma Série A, que a maioria dos times, teoricamente, são melhores do que o nosso, eu acho que isso não vai mais existir, né? Karine, eu quero pegar teu mote de questão de melhores do que o nosso, né? Ano passado a gente fez desculpa até o termo, né? Uma puta de uma campanha. Porque você terminar em nono lugar com uma das menores receitas da competição, isso foi um fato. A gente não tem que tirar esse mérito do Fortaleza. Mas aproveitando essa sua deixa, eu quero saber de vocês. O nosso elenco hoje está
preparado com a Série A ou não? Lucas, assim, como eu já tinha dito no videocast que a gente fez no ao vivo, né, na segunda-feira, pra mim ainda falta assim, umas contratações. A gente contou lá que eu queria 6 contratações por Fortaleza. Então, assim, considerando que a nossa receita é um pouco pequena das outras, eu ainda queria pelo menos uns 3 a 4 por aí. O Marcelo conversou contigo, né? Porque se cortou 50% do negócio, eu acho que ele Pois chegou pra falar. né? Ele falou alguma coisa. Minha filha, olha o meu orçamento aqui, ó. Ela queria um time todinho. Pois é, né? Mas é porque realmente a gente tava precisando, né? Mas aí chegou um cara aí, vamos ver como é que ele vai se sair. Eu não conheço ele, mas vamos ver, né? Como é que... Vamos analisar ele pra saber como é que ele joga, se ele joga bem e tal. Mas que ainda precisa de umas contratações, precisa sim. Principalmente um zagueiro que pule. E você, Karine? Lucas, sinceramente, eu acho sim que hoje Fortaleza é um time que está, entre aspas, preparado para a Série A, porque é praticamente o mesmo time do ano passado que fez uma Série A magnífica, como você já falou. Eu acho que realmente que na Mirella que faltam algumas contratações. Não quero tantos quanto a Mirella, porque, né, eu tenho a pena do pobre do Marcelo Paes. Mas, enfim, eu acho que a gente está preparado, mas deixando claro aqui pro torcedor que a nossa briga é para não cair, tá, galera? As pessoas têm que botar o pezinho no chão. Sendo bem realista. Exatamente. Que a briga do Fortaleza é para não cair. O que a gente fez ano passado foi algo magnífico, mas que não é regra. Espero que esse ano a gente possa aproveitar a fragilidade de alguns times, né, pós-pandemia, e ser melhor, quem sabe, né? Ou fazer a mesma campanha que já é sensacional. Pois é nisso que eu fico pensando, assim. Eu vejo o nosso time, o nosso 11, certo? Quando o Rogério pega o 11 melhor do Fortaleza, do goleiro, eu vou escalar, certo? Assim, do Felipe Alves ao Wellington Paulista, do número 12, né? Ao número 9, eu vejo o nosso 11 não é salto alto e sem soberba, para ficar entre os 10 melhores do país nessa Série A. Porém, eu ainda vejo o nosso elenco um pouco fragilizado em algumas situações. Mas como você falou, Karine, essa pandemia não vai deixar só o Fortaleza fragilizado. Mas muitos outros clubes, até o final do campeonato, vão ter uma evasão de jogadores grande. Porque não vão ter como ficar com esses coisas. Exemplo Santos. Exatamente. Isso. Santos. Que saiu o técnico agora, né? Agora há pouco. Então... mas saiu o técnico e os caras querem o Cuca pro Cuca ganhar 500 pau por mês. Enfim, né? Mas vamos lá. Completa, Mirella, perdão. Não, é aquela coisa, como vocês falaram, realmente depois dessa pós-pandemia, não vai ter time que esteja rico e esbanjando dinheiro por aí, fora o Atlético Mineiro, que aquilo ali, pelo amor de Deus. Mas, enfim, que tá sendo bancado, mas deixe claro, tá sendo bancado exatamente. por um terceiro. O Atlético Mineiro, a gente nem sabe se vão pagar o povo, né? Porque... Não, sério, gente. Porque eles estão sendo bancados por um terceiro. Eles não pagaram nem um edinho pra gente, tiveram que devolver a porcentagem, pra vocês terem noção. Então, tipo, pra mim, o Atlético Mineiro, ele tá se enforcando. E se não der certo, vamos dizer assim, eles vão fazer o caminho do Cruzeiro, né? Pois é, porque é aquela questão. O cara é empresário. Eu não vou citar nomes, mas tu não sabe que o cara é empresário. Se ele vê que o dinheiro dele não tá sendo bem empregado, ele vai tirar e assim, eu vou comparar o Atlético naquele filme do Corinthians, certo? Aquele filme do Corinthians do Tevez, que chegou um cara de fora, injetou dinheiro, contratou um monte de jogador, vendeu quando quis, saiu fora deixando o Corinthians com uma folha lá em cima que não podia pagar. Se esse cara fizer isso também com o Atlético, eu acredito que ele não faça, até por causa do estádio,
a situação do Atlético é crítica. Que o Atlético E ele é torcedor do Atlético também, né? Isso. Eu acho que é só por isso que não acontece com o Corinthians. Mas não tem amor de torcida ou de torcedor que seja Quando pega no colocado bolso. mais do que o seu dinheiro, não, meu filho. Se ele vê que o dinheiro dele tá se esvaindo. Porque, assim, o futebol, ele precisa de resultado. Isso é a maior verdade, assim, né? Se o resultado não vir, meu amigo, ele vai ficar, eu tô botando meu dinheiro aí pra quê mesmo? Ele não vai aguentar ficar 3, 4, 5 anos esperando. Isso que eu quero dizer. Pra você ver um negócio, né? O próprio Gagliotti do Palmeiras, que tem a Crefisa por trás, que todo mundo sabe que a Crefisa bota uma grana preta no Palmeiras, diz que não vai investir. Por quê? Porque ele quer entregar o Palmeiras saneado sem o dinheiro da Crefisa. Então, assim, a gente pede contratação. A Mirella fala um zagueiro, a Karen também quer um zagueiro. Na minha visão, concordo com vocês, a gente abaixa nessa tecla alguns programas. Um zagueiro é primordial para esse elenco do Fortaleza. É um zagueiro que chegue para disputar a posição de titular. Mas a gente não pode enforcar o presidente, né? Porque... Mas aí é que tá também, né, Lucas? A janela internacional fecha o quê? E na segunda-feira, dia 10, se eu não me engano. Hoje é 6 que a gente tá gravando. Fecha ali segunda-feira, 9 ou é 10. Aí só vai abrir depois, eu acho que é em setembro, ou final de setembro para outubro, se eu não me engano. Então é aquela coisa, não tem como a gente correr atrás agora de um zagueiro. A não ser que venha um zagueiro assim, mágica, que daí pra fechar é só dê pra fechar agora, né? Não, mas então, a janela que tá falando, amiga, é a internacional, né? Contando que iria trazer um zagueiro do futebol sul-americano, vamos dizer assim. Mas aí é que tá. A gente só dá pra trazer se for de lá, porque aqui eu não vejo mercado aqui hoje nacional pra gente. Na Série B, você acha que nenhum escapa? Não, nenhum. Cara, eu acho que tem, sabe? Rapaz, sabendo que garimpar, sabendo... Gente, a gente já falou. Pronto, a gente comentou de zagueiros lá no videocast. No ao vivo. Que a gente tá fazendo, né? Uhum. E, ó, o Lucas deu exemplo do Kaká, que eu acho um super exemplo do Cruzeiro. O Rogério já terminou com ele, um menino bom, com saída de bola boa. Tem o número 4 do Confiança. Muito bom zagueiro mesmo. Eu acho que a gente tem que começar a olhar pra Série B, pra Série C. Porque, infelizmente, da Série A não dá, gente. Pra vocês terem noção, o Curitiba vai jogar a Série A com Muralha no gol e Natan de zagueiro. Então, acho que não é um problema assim, específico do Fortaleza, né? Mas é que tá. Será que o Rogério Ceni quer? Pois é. Pelo mas que a gente tá vendo, esse é o problema, pelo que a gente tá vendo, ele quer jogador sul-americano. Aí tem que ver se ele vai querer um da Série B. Mirella, deixa eu só te passar aqui um negócio, certo? É porque teve uma mudança. A CBF disse que seriam 2 janelas, né? A primeira janela vai ser do dia 20/7, iniciou, e termina 9 de agosto. Certo? Só que 9 de agosto é um domingo, aí eles prorrogaram até segunda-feira. Vai até dia 10 de agosto. Pronto, até o dia útil, não é isso? Isso. Até porque ninguém não tem como registrar um jogador num dia, vou falar igual o Matuto, inútil. Porém, vai ter uma janela maior do dia 9 de outubro a 9 de novembro, um mês de janela. Pronto. Eu acho que o que foi que eles pensaram? A janela europeia abre agora. Aliás, para alguns países já abriu, viu? Então tem que aceitar isso. Para alguns países já abriu. E se eu não me engano, a das maiores potências vai abrir agora, dia... Acho que já abriu também. Foi dia 5. Já abriu, porque... Ou é dia 9. Já abriu. Já abriu Espanha, tá Itália... Inglaterra... Pronto. Já estão fazendo um check-in já com os jogadores. Ótimo. Por quê? Eu vou pegar a Inglaterra como base. Na Inglaterra são 30 dias, porém lá eles já autorizaram que seja 45 dias de janela. Então quer dizer, vai ter muita negociação. E pela data que ele está colocando aqui, eles colocaram, já é pensando nisso.
Vamos fechar a primeira parte, vamos ver quem sai, vamos ver quem eles vão poder trazer. Então eu acho que vai ter time montando 2, 3 times durante esse Campeonato Brasileiro, viu? A grana vai dar, será? Vai ter muito time aí que vai extrapolar. Na verdade, está todo mundo apertado, gente. Não tem um time brasileiro hoje que seja folgado. Vamos dizer que o Flamengo, né? Mas o Flamengo teve um déficit agora no primeiro trimestre, né? Por causa da pandemia. Todo mundo teve o déficit por causa da pandemia. Esse é o problema. Aí a gente vem, Fortaleza não recebeu R$1 de TV fechada. Nem o Fortaleza, nem ninguém, né? Que assinou com a Turner. Então. Não, da Turner não, mas da Globo, a Globo Sim, pagou a primeira Globo parcela. Pagou, Agora eu me esqueci quando foi. Se foi em julho, junho ou foi em não? julho. Não, gente, ou foi junho ou julho. A questão da TV fechada mesmo, né? Porque o Fortaleza assinou com a TV fechada com a Turner. Então, vamos dizer que da TV fechada, o Fortaleza não recebeu nem R$1, nem os clubes. Tipo, tá todo Mas mundo a Globo, com a mão na cabeça. a Globo também entendeu? paga, Karine. A Globo também paga pelo Premier. Não, mas A Globo primeira paga parcela- pay-per-view. Isso, a Globo pagou, se eu não me engano, mas acho que foi isso que a melhor falou mesmo, foi em julho. Porque era em abril, a primeira parcela. Como por causa da pandemia, eles prorrogaram 60 ou foi 90 dias, agora eu não lembro. Só uma matéria no UOL, eu não lembro agora. Mas enfim, né? Então a gente também concorda em ninguém matar o pai se não vier jogador, né? Porque tem que Não, entender. Na verdade, por enquanto, eu acho que a gente tem que contratar um zagueiro e um volante. Mas a gente conhece, assim, a paciência de Buda do nosso presidente. Então, provavelmente ele está esperando o Jean Mota para volante, né? Ele só vai contratar outro volante se realmente o Jean Mota fechar tipo, todas as portas. E a gente precisa de um zagueiro, gente. A gente precisa de um zagueiro. Então são Concordo contigo. Então são as duas partes do campo que eu acho que o Fortaleza necessita de contratação. Como já Eu ainda coloco um lateral aí. Não, Direito ou esquerdo? Direito. Eu nem coloco lateral, galera, porque eu acho que tipo, já tem 2 de cada lado, sabe? O zagueiro é porque a gente necessita de um zagueiro mesmo, de verdade. E o meu medo é deles acharem que como tem 4, de já tá bom. E eu tenho muito medo disso. Não tá. Também Pois concordo. Não tá. Não tá bom. A torcida tá cobrando. 4 não, 5, né? Porque tem o Diguinho chegando aí. Boa, Mirella. Boa. A gente sabe que o Diguinho não vai jogar, gente. E não Rapaz, é nem por falta de qualidade, é porque o Ceni não vai queimar ele, galera. Porque vocês sabem que um erro na Série A, a torcida vai meter pau em cima desse menino. Mas eu vou te dizer uma coisa, Karen. Eu prefiro jogar com o Diguinho um jogo de Série A do que com o Roger Carvalho. Nada, de novo. Nada contra a pessoa. Eu com certeza, eu concordo com você. Eu já disse isso 1000 vezes, acho que a gente até falou no ao vivo. Mas vocês conhecem a torcida do Fortaleza, entendeu? Se o Roger Carvalho errar e o Diguinho errar, o erro do Diguinho vai ser 1000 e o do Roger vai ser 100, entendeu? O que eu quero falar? Agora eu vou... De sempre, Desculpa tipo, como o falar. Diguinho é da base, né? Vão sempre botar mais pra cima do menino e não é assim. Desculpa o que eu vou falar, mas as poucas pessoas que eu consegui falar que trabalham, ou torcem pro Palmeiras, ou tem página, no escambau de asa, todo mundo falou que estavam gostando do Diguinho lá. Rapaz, se o cara tá jogando bem, num time que tem a estrutura que tem o Palmeiras, não é possível que esse cara não consiga, pelo menos, render, sei lá, 50% do que ele tava rendendo lá. Não é possível. Mas vamos dar o tempo para tempo, né? Eu posso só completar essa questão das contratações, já que nós estamos tocando nesse assunto. Não está confirmado, mas está assim 99% certo. Só falta o clube anunciar a chegada do Franco, né? Do atacante argentino. Vocês querem falar algo sobre o atacante? Quer comentar algo? A gente ainda não publicou oficialmente porque a gente espera o clube, né? Até uma própria orientação. Momento, né? Até o presente momento que a gente está gravando, a gente não publicou nada, nem o clube também publicou nada. Provavelmente deverá sair amanhã, mas assim, a gente não publica até a própria orientação do clube. Primeiro o clube, depois o resto, vamos dizer assim, os outros. Exatamente. Mas vocês acreditam
que ele chega para reforçar, chega para ser mais um ou não? O Franco vai brigar por titularidade? Eu acho, Lucas, que ele briga sim por titularidade. Eu queria falar um pouco sobre o jogador. Pode falar, Que fique à vontade. eu tenho lido bastante sobre ele. Vou citar aqui o pessoal do TatiCast, que é um podcast também muito legal, que fala principalmente sobre Eles tática fazem do um futebol excelente cearense. trabalho. Gosto muito E aliás, deles. eu gostei dos dados que você trouxe, que eles fizeram. Exatamente. Na Eu minha vou hora de falar almoço, esses dados. na minha hora de almoço eu consegui dar uma olhadinha, achei bem interessante. E eu vou falar esses dados agora porque, deixando claro aqui, galera, quem quiser ouvir o TatiCast, eu recomendo muito, tá? E sigam Vamos eles no lá. Instagram, no Twitter No também. Twitter também. Visando a temporada, né, o Fortaleza contratou. Vamos lá, o que eles têm para falar sobre o Franco Fragapane. O jogador, ele estava no Talheres, né? Vai chegar por empréstimo até dezembro. Por que até dezembro? Porque em janeiro dizem que vai recomeçar o campeonato argentino. Então, a gente só vai saber se ele vai ficar até o final do Brasileirão em fevereiro, quando a gente souber o que vai acontecer na Argentina, né? Lembrando que ele tem possibilidade de compra do Isso. Fortaleza, né? E ele é $1 milhão E de outro- dólares. E outro detalhe sórdido importantíssimo, o contrato dele acaba dia 22/6/2021. 22. Então, 22? Opa, Isso, então 22. Então de onde eu peguei tá desatualizado. Ok, continua, Karen, perdão. Vamos lá. O Franco, ele joga pelos dois lados, mas ele cai mais pela esquerda, certo? No União, o clube que ele defendeu em 2018, 2019, que a temporada lá é tipo Europa, né? 18, 19. Ele atuou na ponta esquerda e ele foi artilheiro do time com 7 gols e 3 assistências. Ou seja, ele teve 10 meu Deus, Participações em gols 10 participações em 30 jogos. Isso. Não foi 30. Então, a cada 3 jogos, ele diretamente participava de algum lance, de algum gol do clube, não é isso? Exatamente. Ele é Massa. bastante acionado no último terço do campo, ou seja, o que eles querem falar com isso? Ele fica muito perto da área, né? Uhum. Ele no faz ali Talheres- mais ou menos o lado ali do Oswaldo, né? No caso, Exatamente. seria assim uma briga entre ele e o Oswaldo, talvez. Mas aí tem a questão de que ele também joga pela direita, né? Ele não é Isso, exclusivamente da esquerda. Uhum. Então, vamos ver como o Rogério Ceni vai lidar com ele. No Talheres, ele foi responsável por 169 passes. Ele é o líder da equipe em passes. Além de gerar 50 passes decisivos, né? No 1x1, ele venceu 108 duelos, ou seja, ele era o terceiro do time. Ele se mostrou bastante eficaz na questão de criação de jogadas, como eu disse, né? Ele acertou 738 passes, ou seja, 74%. É um número muito bom, galera. É do jeito que o Rogério Ceni gosta. Exatamente. Dizem que a finalização dele é muito boa. E eu acho que isso já é algo muito bom pra gente, porque a gente tem um pequeno muito problema, né, com isso, com as finalizações. Ele parece perfeito pro nosso esquema. O bom de vir da Argentina é que eles têm uma intensidade muito grande, do jeito que o Rogério Ceni gosta. Que a gente tira pelo Mariano, né? O Mariano joga 90 minutos indo e voltando, e parece que Não cansa. tá tudo bem, né? Não cansa. O bom do campeonato argentino é esse. Agora, pra mim, tem um pequeno problema. Eles são muito esquentadinhos, né? A gente já sabe, porque a gente tem Exatamente. jogadores sul-americanos no nosso elenco. E isso pode ser um problema. Mas eu espero realmente que o Franco venha para brigar por titularidade. Já temos um ataque muito bom, galera. Isso eu não tenho problema de falar nenhum. Nós temos Oswaldo, nós temos Yuri César, nós temos Romarinho, nós temos o David, apesar que não tá mostrando o que pode. Eu acho que ele tem E eu mais a acho oferecer. ainda mais que o Franco ele vai brigar ali com o David pela titularidade. Nós temos o Wellington, que querendo ou não, o Wellington é o artilheiro do clube, né? Exatamente. Éder, Pesa isso. Edson Cariús. Cariús, nós temos Orobó, Orobó. que no momento é o artilheiro do Brasil. Então, nosso setor de ataque é muito bom. O Franco chega para ser o cara velocista, que é o que o Rogério Ceni gosta, né?
Então, eu acho que ele realmente chega para brigar por titularidade. Analisando assim os nossos 4 centroavantes, né? Contando aqui o Wellington Paulista, Edson Cariús, Thiago Orobó e o Ederson, que eu considero o Thiago Orobó como um centroavante e o Ederson também. A gente tem um ataque assim bom, né? Bom não, ótimo, sem contar com os outros, com os pontas. Porque um já foi o artilheiro do Brasil, o outro também, o Ederson já foi, o Edson Cariús já foi, o Thiago Orobó e o Wellington Paulista sabe fazer gol de tudo que é jeito. E ainda é bom de Wellington Paulista ano passado fez gol até engatinhando. Foi. E detalhe, né? O Wellington é um dos maiores artilheiros, certo? Da era pontos corridos. Exatamente. Então, Sem falar que tem um ponto do Wellington Paulista. Como ele já jogou em todos os times do Brasil, ele aplica a lei do ex, entendeu? A lei do ex já tá ali no Wellington Paulista. Porque ele já jogou em tudo que é time. Espero que essa lei do ex funcione muito nessa Série A. 3, né? Karine, você e eu. Eu já coloquei até no cartola, nem menti. Tá no meu ataque. Rapaz, falando em cartola, expectativa de vocês para esse início de brasileiro? Vamos lá. Lucas, assim, a minha expectativa é boa pro Fortaleza. Apesar de que a gente tenha saído cedo demais da Copa do Nordeste. Mas eu confio no Rogério Ceni, confio no time, confio nos nossos jogadores mesmo. Eles já falaram que pisaram na bola mesmo na Copa do Nordeste e que tem muito a dar alegrias pro torcedor, os nossos jogadores, o elenco. Mas eu ainda tenho um pouco de receio quanto à forma como eles vão jogar. Mas vamos lá, é acreditar, a união entre torcida e time, Fortaleza. A gente esteja numa posição agradável nessa Série A. Espero que a gente consiga uma Sul-Americana de novo, né? E que o mais provável, o que eu gostaria mesmo realmente é que a gente não ficasse perto ali do rebaixamento, nem lutando nos últimos jogos ali da Série A. E você, Karine? Lucas, eu primeiramente espero que a gente não comece a Série A como a gente começou ano passado. Que esse ano seja diferente, a gente comece com uma vitória, né? Pois é, ano passado foi pesado, viu? A estreia. A gente chega começou mufino. Batendo até na madeira, ó. Pelo amor de Deus. Sai, saravá. Espero que a gente comece melhor essa Série A. Tenho expectativa boa, porque, como a gente já vem comentando, do mesmo jeito que o Fortaleza está passando por dificuldades, muitos times do Brasil estão passando também, né? Então, é aproveitar a fragilidade dos outros e, quem sabe, pegar uma Sul-Americana de novo. Não ter essa ameaça de cair o tempo todo, que deixa o nosso coração, assim, parecendo que a gente vai ter um infarto sempre, né? Vai sair pela boca, né? Fazendo contas e contas. Eu quero fazer contas e contas para algo melhor, na verdade. Mas enfim, é como eu disse antes, é pé no chão, a nossa luta é para não cair. O que vier é lucro. E espero realmente a gente jogar uma Sul-Americana, quem sabe pegar uma pré-Libertadores, que a gente quase conseguiu ano passado, né? Eu vou te dizer, cara, sinceramente, seria meu sonho, não vou mentir. Condições, eu digo que tem. Mas a gente não pode, assim, como é que eu posso dizer pra vocês, até pro torcedor, não é algo nítido, não é algo transparente. Até porque eu acho que esse brasileiro vai ser muito doido. Muito doido. Brasileiro, Copa do Brasil, estadual no meio do brasileiro, Libertadores. Eu tô vendo que vai ser um campeonato meio maluco, viu? Já não é muito normal, né, na verdade. O Campeonato Brasileiro já não é algo assim que tem, como eu posso dizer, tem algo fixo. Fulano vai ganhar de fulano. Não é assim. E os estaduais, pós-pandemia, estão mostrando isso.
Salgueiro acabou de ganhar, o primeiro time do interior de Pernambuco, que foi campeão, né, do estadual de lá. O Bahia não conseguiu ganhar do Atlético de Lagoinhas. Então a gente está vendo aí que já vem, que os times, enfim, já estão voltando meio malucos, tá? Alguns estão sendo melhores, alguns estão voltando piores, então a gente não sabe e não tem certeza de que vão ganhar. A gente sabe que o Flamengo provavelmente vai passear, os outros a gente não tem noção. Então... E a própria final do Gauchão vai ser, quando vai ser, ninguém sabe, né? Vai ser Grêmio e Caxias, né? Inter... Exatamente. O Inter não chegou nem em final de turno nenhum dos dois. Exatamente. E é algo assim surpreendente, porque o Inter vem, tipo, o povo dizendo que o Inter tinha mudado a maneira de jogar, né? E tinha melhorado bastante. E ainda tem, a gente ainda pode incluir também São Paulo, Santos, que saíram ali nas quartas de finais. Gente, e a questão E jogando a bolinha de gude, viu? E a questão não é nem sair, é a bola, é uma bolinha de gude. O fator torcida vai contar muito. Vai contar muito. E espero que continue a nosso favor também. Principalmente, né? Já que a gente não vai ter a torcida aqui empurrando, a gente lembrar que também não vai ter a torcida deles. Então, é 50% para cada lado. Atlético, conhecemos teu valor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. E a camisa rubro-negra só se veste por amor. Então agora, Nação Tricolor, nós temos uma participação especial, certo? Diretamente da Arena da Baixada, certo? Nosso grande amigo PR, certo? O homem do Mil Grau. Lá no Mil Grau do Furacão só dá ele, viu? Rapaz. E aí, meu amigo? Como é que tá Curitiba? Você tricampeão, alegre? Fala um pouco aí do seu Furacão pra gente aqui. Fala aí, torcida do Tricolor de Aço. Beleza? Como é que estão vocês aí? Sou o Paulo do Atlético Mil Grau. Uma das maiores páginas do Atlético aqui em Curitiba e na região. E, cara, a gente tá feliz, mas é aquela coisa. A gente já tá acostumado, a gente já esperava ontem. Eu até já tinha comprado 2 champanhes antes do jogo, porque eu já tinha certeza que a gente ia ser campeão. Porque é aquela coisa, atleticano não tem mais rival no estado. Agora a gente vai começar a disputar em outros lugares. Pois é. Então, qual a expectativa sua aí pra esse Brasileirão? Cara, a minha expectativa para o Brasileirão é a melhor possível. O Atlético, mesmo estando em um ano de reformulação, vendeu muitos jogadores, mandou embora muitos jogadores, mas manteve uma base de liderança muito boa no elenco, que é o Wellington, nosso capitão, o Thiago Heleno, o General, o Santos, que vive uma fase absurda, e o Nicão, que está na melhor fase da carreira. E a gente fez boas contratações, como Jaime Alvarado, um jogador que é cotado para a seleção colombiana. Contratamos 2 zagueiros de ótima qualidade, que é o Felipe Aguilar e o Pedro Henrique. Temos um lateral esquerdo muito bom, que é o Abner Vinícius. Para reserva a gente tem o Adriano. Então... E quase vem para cá, né? Quase o rival contra o Abner, né? Exatamente. No começo do ano. Que eles queriam por empréstimo, né? Mas o Atlético ele já tinha a ideia de usar ele. Só precisava dar um ritmo pro garoto. Porque ele teve muitos problemas familiares também. Inclusive a perda, se eu não me engano, de um tio ou um avô no início do mês de julho. Então ele precisava de um tempo, assim, inclusive de adaptação ao jogo CAP também. Que o Atlético tem um estilo de jogo que é trabalhado desde a base. E todo jogador novo que vem pro clube, ele passa por um período de adaptação antes de ser lançado ao principal, para não acontecer o que ocorre em muitos clubes, que é a chamada queima de jogador, né? Que você pega um jogador jovem, bota ele para jogar um campeonato importante, ou às vezes uma fogueira, queima o piá e ele perde a confiança, né? E acaba sendo esquecido do futebol, né? A gente já viu vários casos.
vários jogadores que você via que tinham muito potencial, porém por conta da cobrança da torcida, por conta de às vezes não ter uma cabeça, uma boa estrutura, ele infelizmente ele acaba perdendo a confiança total e saindo dos trilhos da carreira. A gente teve um caso, inclusive, aqui no Atlético, de um jogador que tinha, assim, um potencial gigante, que é o Marcos Guilherme. Por mais que ele foi bem no São Paulo e hoje em dia tá no Inter, ele tá muito longe de ser o jogador que se esperava, porque o Atlético, infelizmente, queimou ele muito cedo. E a partir, inclusive, do Marcos Guilherme, o clube mudou a sua ideia de como lançar os jogadores na equipe principal. Ele falou aí de 2 zagueiros, me deu assim, lágrima nos olhos, sabe? Tudo que o Fortaleza precisa é um zagueiro. Mas falando sobre isso de queimar jogador, principalmente, aqui nós tivemos 2 casos que eu acho que são os principais, que é o Max Oliveira, que era um zagueiro muito bom, e o Wesley, né? E eles, não é que eles foram queimados, eu acho que eles não souberam aproveitar as inúmeras oportunidades que tiveram, os 2. Então é complicado, porque quando a gente sabe que o jogador tem um potencial e ele não atinge ele, chega, principalmente da nossa base, é como se mexesse no nosso coração, né? Sim, se torna um xodó da gente. E essa situação de base aconteceu muito com o Léo Pereira. Ele começou a jogar no Atlético em 2013 e 2014, jogando os campeonatos paranaenses. E nisso ele rodou bastante, ele foi para Náutico, ele foi jogar no Orlando, ele tinha o apelido de Léo Peneira aqui no Atlético. Até ele se firmar, ele rodou bastante, foi emprestado, ele passou por toda essa organização que o clube tem com a base, para daí ele ser colocado para jogar. Então quando ele entrou, ele já tinha uma cabeça muito boa. Paulo, agora eu quero te perguntar outra questão. O time que vai vir pra cá já sabe quem é? Vai ser a força máxima do Furacão? Tem algum jogador que tá desgastado que o Dorival vai segurar nesse momento? Ou não? Vai vir com o que tem de melhor? Enfim, o time que vai jogar como titular aí em Fortaleza é uma total incógnita. Nós não temos nenhuma noção. Porque o Atlético fez muitas contratações de jogadores potenciais titulares durante a pandemia. Então, o que eu acho é que a gente vai ver algumas mudanças do time campeão do Campeonato Paranaense para esse jogo contra o Fortaleza. E outra questão é que nós temos alguns problemas, como por exemplo na lateral direita, que o nosso lateral estava sendo o Eric, que era volante, e agora aparentemente a gente vai utilizar o Kelvin, que é o garoto da base que fez o gol do título ontem. E outro problema que a gente tem é na centroavância. O único centroavante que a gente tinha disponível era o Guilherme Bisoli. O Walter, ele só vai jogar em meados de setembro, ele tá recuperando a condição física. Então resta uma dúvida de quem vai ser o nosso 9. Se vai ser o Carlos Eduardo, que é horrível, jogando ao invés de jogar na ponta. Vai jogar na centroavância. Se vai ser o Pedrinho, que é o garoto da base. Se vai ser o Vinícius Mingotti, que também é um outro garoto da base que joga muita bola. A gente realmente tem muitas dúvidas de como esse time vai ser armado para a partida contra vocês. E sobre o Dorival, Opa, perdão, Karen. Você tem algo a dizer, assim, do trabalho do Dorival? Mesmo não tendo, assim, muita coisa para falar, porque veio a pandemia e veio a paralisação. Queria saber, porque, querendo ou não, para mim é uma mudança drástica muito grande do Thiago Nunes, né? Pro Dorival, então eu queria saber como é que tá sendo isso aí. Então, a questão do Dorival envolve algumas questões bem complexas. Primeiro que o Dorival, ele tá num início de trabalho, mesmo a gente já estando em agosto, porque ele fez até o momento, bem dizer, 8, 10 jogos. Ele fez 2 amistosos, fez 2 jogos na Libertadores e 6 jogos pelo estadual. E a questão do Dorival é bem complicada, porque ele, primeiramente, ele não foi nem a primeira opção do clube. O primeiro treinador foi o BKSS, que o clube foi atrás. Depois disso foi atrás do Rogério Ceni, foi atrás do Roger Machado, foi atrás do Domenech Torrent, que já estava acertado com o clube.
Só que daí ocorreram algumas questões contratuais de comissão técnica. E sim, o mesmo Domenech que hoje em dia está treinando o Flamengo. E o Dorival ele foi a quinta opção. E o Dorival chegou no clube depois que a torcida estava já com a ideia na cabeça de ter um técnico estrangeiro, muito por conta daquela onda Jorge Jesus. E para ajudar, ele veio com esse ar de decepção por não ser um estrangeiro, na missão de substituir o cara que estava se transformando no maior ídolo do nosso clube. Não tinha jogador do Atlético que tinha o nome gritado mais alto que o nome do Thiago Nunes. O nome do Thiago Nunes era o mais gritado no início do jogo, durante o jogo. Ele era a figura mais importante para o torcedor e foi a nossa figura mais importante dos últimos 10, 15 anos, sendo bem sincero. Então é uma tarefa cruel dele, porém até o momento ele vem fazendo um bom trabalho. Ele tem muito aquela questão meio guardiolista de utilizar os laterais para armar o jogo pelo meio. Ele usa aquele mesmo esquema que o Thiago Nunes usava, que é o 4-1-4-1, que na verdade não é nem o esquema do Dorival, é o esquema do Atlético, do jogo cap, que é trabalhado desde a base, e todo treinador que chega no Atlético, ele trabalha automaticamente com essa formação. Ele vai mudar algumas coisas ali, porém vai ser sempre o mesmo estilo de jogo. E vai ser sempre o 4-1-4-1 ou 4-3-3 com foco na velocidade e jogo pelos lados. Paulo, não sei se tu lembra, quando o Dorival foi contratado, tu fez a publicação. Eu fiz uma brincadeira lá contigo pelo perfil da página. Eita, foi do céu pro inferno. Aí tu falou mais ou menos assim: rapaz, eu já tô tomando aqui umas cachaças pra ver se eu esqueço. Já terminou essas cachaças ou emendou tudo com a comemoração do título? Rapaz, eu admito que eu bebo pouco, eu pareço mais Opala misturado com a época do Pará. Mesmo, eu não lembro como eu cheguei em casa, e realmente tem um vídeo no Instagram da página onde eu tô simplesmente tão bêbado, mas tão bêbado que eu estourei uma champanhe e ao invés de acertar a minha boca com a champanhe, eu joguei mais ou menos meio litro de champanhe no meu olho. Eu fiquei aproximadamente uns 15 segundos. Mas, enfim, quando tu jogou em si mesmo, né, o champanhe? Sim. A comemoração foi muito louca. Rapaz, eu já tinha visto a pessoa na pandemia, as mãos receber mais álcool do que o fígado, mas o olho é a primeira vez, viu? É impressionante. É que a boca já não aguentava mais beber. Mas, velho, quando o Dorival foi contratado, que eu recebi a notícia, porque o que aconteceu? A gente tava com o Rogério Ceni certo. Daí, naquela gravação que a gente fez, eu falei que eu tinha recebido uma ligação uma mensagem durante a gravação que tinha dado algum rolo. Esse rolo foi uma discussão do Petralha com o Rogério, pelo que a gente ficou sabendo. E daí rolou um monte de coisa depois daquilo, e daí apareceu o popozão da grande família, como o Dorival é chamado aqui. Cara, eu não gosto do Dorival, não vou negar, eu não tenho apreço nenhum por ele. Ele é horrível, ele é muito zoado por conta do estilo bizarro dele. Todo mundo zoa ele porque ele entra em campo totalmente aleatório, tipo, sapatênis, calça bege, camisa azul, blazer de ombreira. Ele não parece um treinador de futebol, ele parece um vendedor de roupa de loja para pessoas com mais de 60 anos de shopping. É triste. Ela quer fazer alguma pergunta? Eu quero. Tirando assim um pouco assim da parte do futebol em si, dentro de campo e tal, qual a tua opinião a respeito da medida provisória da MP do futebol que foi colocada agora a respeito de passar os jogos independente ou então assinar com a emissora para ela poder passar? Eu queria saber qual era a tua opinião, se tu é a favor ou contra isso, contra a MP. Então, quando saiu essa situação, eu vou explicar mais ou menos como eu soube sobre isso. Em fevereiro, março desse ano, eu estava conversando com um funcionário do Atlético, que ele estava me falando sobre a Furacão Play, que é o serviço de streaming do Atlético.
Eu falei, tá, que legal, mas você acha que conteúdo assim de bastidores, de informação do clube, vai trazer assinantes, vai trazer o sócio digital, como vocês estão querendo? Ele falou, cara, espera um pouco, que o Atlético tá esperando uma medida do governo que vai autorizar os mandantes de eventos esportivos a transmitirem os seus jogos, a terem os direitos sobre os seus jogos. Eu falei, caramba, que interessante. E quando saiu a MP, eu li ela inteira, vi a opinião de muitas pessoas que são favoráveis, vi a opinião de muitas pessoas que são contrárias, li textos e mais textos sobre isso, e a minha opinião sobre o assunto eu acho que é a melhor alternativa a ser feita, pois é um modelo que é adotado em muitas outras ligas, como... Não da mesma maneira, mas de forma muito parecida. É como é feito na Inglaterra, como é feito mais ou menos na Espanha, como é feito mais ou menos na Alemanha, que está tendo um crescimento de venda muito grande. Portugal também. Isso. E aquela coisa, é algo que vai tirar um pouco o monopólio da Globo, que a Globo ela basicamente decidia quem ganhava mais, quem ganhava menos. Os clubes tinham muita dificuldade de negociar os seus jogos, tanto para dentro do país quanto para fora, tanto que hoje, para você vender os direitos do Campeonato Brasileiro dos seus jogos, é extremamente difícil antes da MP. Não existe transmissão do Campeonato Brasileiro feita de maneira decente fora do país. E existem muitos interessados, pois imagina, na Europa, você acha que os países europeus eles vão ter mais interesse em transmitir o Campeonato Brasileiro ou o Campeonato Japonês? Óbvio que o Campeonato Brasileiro tem um nível muito melhor, inclusive de competitividade. Porém, é mais fácil você comprar os direitos do Campeonato Japonês do que os direitos do Campeonato Brasileiro, pois envolve uma burocracia gigantesca. Então, essa MP ela foi uma das melhores coisas que foram feitas. Só que existe um problema. Nós estamos no Brasil, e no Brasil nós temos uma emissora que ela não tem poderes somente de mídia. Ela tem poderes econômicos, ela tem poderes políticos, que é a queridíssima Rede Globo. E outro problema muito grande são a estrutura dos clubes. Os clubes não têm preparação hoje, eles não têm ideias de como fazer para vender o seu próprio produto, para vender o seu próprio direito, para ter o seu serviço de streaming. Os clubes estão completamente perdidos. Tem clubes que veem essa MP e falam, meu Deus, é como uma capivara recebendo uma conta de matemática na mão. Então, eu acho que é uma medida extremamente importante, porém eu acho que até ela ter o seu funcionamento da melhor maneira possível e até ela trazer os benefícios que ela pode trazer para o futebol brasileiro, ainda vão demorar mais ou menos uns 4, 5 anos. E não me surpreende se a Globo, com todo o poder político-financeiro que ela tem, ela conseguir barrar essa MP ou conseguir criar brechas nela. Deixa eu fazer um questionamento, Paulo, em cima dessa MP. Na sua concepção, pelo que você leu, pelo que você compreendeu, a melhor negociação seria em bloco ou individual para cada clube? Então, a minha concepção é que o melhor e o ideal seria em bloco, obviamente. Todos unidos em prol de um propósito, de criar uma liga mais estável, com maior renda, maior divisão entre os clubes, é a melhor coisa que pode ser feita. Só que a gente tem que lembrar de uma coisa. A gente está no Brasil. E esperar que o brasileiro, principalmente os dirigentes do futebol brasileiro, pensem nos outros clubes ao invés do seu, é impossível. Por exemplo, você acha que o dirigente de um Corinthians, que o dirigente de um São Paulo, de um Flamengo, que brigou muito pela MP? Então, mas você acha realmente que esses caras vão se unir num bloco para negociar, por exemplo, a venda de nossos direitos para uma televisão da Europa, que pode trazer milhões para cá? Não, ele vai querer negociar sozinho para querer tirar milhões dele. Porque é aquela coisa, ele não quer que tenham mais equipes competitivas.
ele quer ficar hegemônico no poder. Você acha que o Corinthians vai querer negociar em bloco para ficar mais igual a todo mundo, sendo que ele é uma das equipes que recebe mais dinheiro? Enquanto o Corinthians recebe 120, 180 milhões, Fortaleza e Ceará recebem quanto? 3, 6 milhões? De quê? Total ou de pay-per-view? Não, de pay-per-view, por exemplo. Assim, a Code TV no ano passado, o Fortaleza foi o segundo que menos recebeu. Sim. Daí você tira. Então, A Turner paga 14 milhões a menos por Fortaleza do que para outros clubes. Sim. Por exemplo. Um contrato que, na minha opinião, foi mal feito. A gestão de vocês é muito boa, porém eu acho que esse acordo que foi feito com a Turner foi muito mal feito. Porque não foi a mesma gestão. Sim. Mas, infelizmente, tiveram esse problema. Respinga, né? Pois É. Eu queria falar um pouco sobre a MP, principalmente que a gente aqui tem um exemplo, né? Do que eu venho falando sempre, que é a questão dos clubes maiores e dos clubes menores, vamos dizer assim. O PR ele já acha a MP algo bom, né? Para o clube dele, que já vem há algum tempo brigando para conseguir mostrar no seu streaming, né? Então o Atlético ele tem todo um suporte já para transmitir os jogos deles, tipo, sem precisar da Globo, sem precisar da Tanta. Ele se prepara para isso há anos. Ele não fez isso agora. Ele criou todo o projeto desde 1995, já prevendo o crescimento digital e tudo mais. E a partir de quando começou a surgir o serviço de streaming, ele começou a ver isso como um futuro. E, querendo ou não, Petralha tem muitas ligações políticas, tem muito conhecimento. E ele provavelmente já sabia que isso ia acabar na mão do Congresso em algum momento. E aquela coisa, é bom pra gente, que nós somos clubes menores em comparação aos que mais recebem. É bom pra Fortaleza, é bom pra Ceará, é bom pra Atlético Paranaense, é bom pra Sport, é bom pra Coritiba, porque a gente pode ganhar mais dinheiro. É ruim para as equipes maiores. Que, por exemplo, vamos dizer o Corinthians. O Corinthians é uma desgraça em questão de gestão. Ele só sobrevive hoje em dia por conta das altas cotas de TV. Você acha que o Corinthians quer que uma equipe consiga lucrar muito mais do que ele? Não que lucre a mesma quantidade de dinheiro, que eu acho que isso vai ser muito difícil. Mas, por exemplo, você acha que o Corinthians vai querer que uma equipe como Fortaleza, por exemplo, aumente os seus lucros e, por exemplo, vamos dizer que o Fortaleza ganhe 20 milhões de cota de TV. Vamos dizer que o Fortaleza consiga negociar os seus direitos, ele começa a receber 70, 80. Se o Fortaleza com 20 milhões de cota de TV e muito menos de dinheiro que o Corinthians, por estar bem estruturado e por ter uma boa gestão, consegue jogar um futebol muito melhor, imagine várias outras equipes também ganhando muito mais, criando um bom futebol, trazendo interesse de emissoras estrangeiras, logo você traz mais dinheiro. Imagine, esses clubes maiores, eles não vão também. Tem gestões horríveis, dívidas gigantes. Eles não querem que outras equipes tenham equiparação financeira. Mas aí, PR, é justamente isso que eu estava falando. A questão é que hoje, que nem você disse, o Corinthians, o Flamengo, o São Paulo não vai querer se juntar para fazer uma liga mais justa. Então, sim, eles vão continuar ganhando mais e a gente vai continuar ganhando menos. A questão é que se o Fortaleza se juntar, por exemplo, os 8 clubes que estão na Turner, né? Juntaram já no ano passado porque teve aquele lance do Palmeiras, né? Eles estavam recebendo mais e tal, se juntaram todos. Não chamaram Fortaleza, certo? Fortaleza está ganhando 14 milhões a menos do que todo mundo. Aí a MP vem para dizer que vai ser algo mais justo e eu acho que não vai ser, entendeu? Eu acho que o Flamengo, por exemplo, vai continuar ganhando muito mais e o Fortaleza talvez ganhe um pouquinho a mais do que já ganha, mas ainda não vai ter aquele combate necessário. Como é que eu posso dizer? Como você deu exemplo, o Corinthians. Ainda o Fortaleza não vai poder bater de frente com o Corinthians porque não vai ganhar a mesma coisa, entendeu? Mesmo a gente tendo uma gestão melhor. É aí complicado.
tem que. Mas então, é aí que a gente tem que chegar numa situação de acordo aqui. Vamos lá. Eu, torcedor do Atlético. O Atlético algum dia vai ter a mesma renda ou uma renda parecida de Vasco? Sim. Ok. Por quê? Porque o Vasco está falido. Agora vamos lá. O Atlético algum dia vai ter uma renda parecida com Flamengo, Corinthians, São Paulo e Palmeiras? Não. O Fortaleza algum dia vai ter uma renda parecida com esses clubes? Não. O Coritiba vai ter uma renda parecida com esses clubes? Não. O Grêmio ou Internacional vai ter uma renda parecida com esses clubes? Não. Pois existe uma questão. O valor que esses clubes ganham, de uma certa maneira, é por conta do tamanho de sua torcida e por quantas pessoas o consomem. Isso é uma regra de mercado. Se mais pessoas te consomem, mais dinheiro você vai receber por isso. Eu não acho isto errado. Isto sempre vai acontecer. Com MP ou sem MP, os clubes maiores e os clubes que se tornaram nacionais por conta das transmissões de TV dos anos 60, 70, 80 e até 90 vão continuar ganhando muito mais, mesmo mal estruturados, a menos que ocorra algo como, por exemplo, aconteceu com o Cruzeiro ou o Santos, que está acontecendo agora, que é um fortíssimo candidato a cair, que se detonaram com as finanças e estão caindo para uma outra divisão. O que acontece é, nós, como clube menores, que recebemos menos, não que nós não somos grandes clubes, mas que nós recebemos muito menos de TV, nós nunca vamos receber a mesma quantidade que Flamengo, Corinthians e Palmeiras, por exemplo. Porém, nós podemos aumentar a nossa renda. Nós, com boas gestões, podemos, com este aumento de renda, trazer mais interesse de clube de fora, vender a nossa imagem, ganhar cada vez mais. E nós, se com muito menos dinheiro, nós conseguimos, hoje em dia, bater de frente no futebol com alguns clubes, se a gente conseguir melhorar a nossa situação financeira, nem que seja 10, 15% ao ano, que é uma possibilidade plausível nessa questão de cotas de TV, a gente já vai conseguir ter um crescimento gigante, porque nós teremos boas gestões no dinheiro. Outros clubes podem receber muito, porém eles têm um gasto gigantesco com dívidas. Então, a gente tem que ter esse bom senso. Nós nunca vamos ganhar a mesma coisa que esses clubes. Porém, nós temos total capacidade de bater de frente com menos dinheiro. Não sei se você consegue entender. Não, PR. como eu disse, a questão é que tem assim, vamos dizer que tem patamares, né? Tem o Flamengo, sim, que está tipo, no primeiro patamar, tem o Atlético, que ainda recebe razoavelmente muito melhor que Fortaleza, e tem o Fortaleza, entendeu? Quando eu falo da MP, eu não penso nos outros times, meio que eu penso no meu. E o meu, a nível, vamos dizer, Nordeste, ok, vai ganhar mais que todo mundo. A nível estadual, nem se fala. Mas quando chega no nível nacional, ninguém, tipo, se não for em bloco, como até a gente já falou aqui, se não for em bloco, não vai dar, entendeu? E o meu medo é que não junte esse bloco, porque quando foi juntado, Fortaleza ficou de fora. Bom, eu vou fazer uma a menos. Com isso. Quantos sócios hoje o Fortaleza tem? Hoje acho que tem 20 e poucos mil. Ativos? Tava com 36, isso. Tava com 36. Antes da pandemia, 36. Depois da pandemia, 21.400. Vamos arredondar para cima. Agora vamos lá. Vocês têm 21 mil sócios hoje pagantes. Qual é aproximadamente o tamanho da torcida do Fortaleza no Nordeste? Uns 2 milhões, 3 milhões. Aqui no Ceará. No máximo, então, né? 3 milhões, beleza. Vamos seguir essa conta. Qual é o valor mínimo de associação para o Fortaleza hoje? Mínimo do interior, Isso. R$25. Não, pessoas que tá. moram no interior. Não, para pessoas que moram na cidade, por Na exemplo. capital é 50, galera? 54,90. 54,90. 55 reais. Vamos fazer uma pequena conta. Vamos dizer que hoje o Fortaleza ele ganha 10 milhões
de cotas de TV. Essas cotas de TV, com MP ou sem MP, elas vão continuar existindo, pois vai continuar existindo o público-alvo para assistir a TV, pay-per-view, existe esse público. Agora vamos fazer uma conta. Eu lanço aqui o serviço de streaming do Fortaleza. Vou lançar ele aqui a R$15,90, mais ou menos. O clube vai ter que fazer um investimento em câmeras no estádio, alguma coisinha assim, sabe? Vai, mas isso para um clube de futebol não é um valor tão alto para montar essa estrutura. O Atlético, para montar uma estrutura na Arena da Baixada, nível de transmissão de TV, foi aproximadamente R$220 mil. E para qualquer clube da Série A, querendo ou não é um valor assim estratosférico para fazer. Daí, beleza, vamos dizer que o Fortaleza vai lançar esse serviço de streaming a R$15,90, prometendo não só a transmissão dos jogos, mas alguns conteúdos exclusivos do Fortaleza. Eu aposto que com a torcida que vocês têm aí no Nordeste e como é a torcida de vocês, eu aposto que no mínimo, vocês vão ter uns 15 mil assinantes disso. Eu aposto. Porque aqui, quando foi lançado uma prévia do plano Atlético, do plano para poder acessar o Furacão Play, cara, teve uma procura absurda. E nós, Atlético Paranaense, nós ganhamos muito dinheiro por conta de venda de jogadores. Porém, nós não temos uma torcida tão grande. Mesmo sendo a maior do estado, a nossa torcida é aproximadamente 1.800.000, 2 milhões de pessoas. Isso a nível nacional não é tão grande. A gente tem torcida menor que de muitos times que estão aí no Nordeste. A gente provavelmente tem uma torcida menor que a do Sport. Porém, existe uma procura, existe um público-alvo muito interessado em conteúdos digitais. Existe o tipo de torcedor que não quer ir até o estádio, que não tem condições, já que ir ao estádio está ficando cada vez mais caro e elitizado. Sempre vai ter o torcedor que vai querer essa opção. Vai agarrar ali com unhas e dentes. Vai falar, pô, agora eu posso ver o meu clube jogando por um preço acessível. E agora vamos fazer uma conta básica disso. Vamos dizer que vocês têm uns 10, 15 mil sócios desse plano digital aí. Um plano de R$15,90 mais ou menos. Vamos multiplicar isso. Daí vamos multiplicar isso por ano. Já não é um valor que entra que é muito bom? Já não é um valor de um jogador ok? Já não é um valor que você pode fazer uma compra? Não é um valor que pode causar um consumo maior do seu produto e fazer com que ele se torne mais interessante, inclusive, para vendas para fora. Você vender, por exemplo, para uma Arábia Saudita, que possa ter interesse em transmitir os jogos do Fortaleza, para algum país como, por exemplo, Turquia, que sempre tem um público que gosta de futebol. Você não acha que isso é um mercado que pode se abrir? Pode ser uma opção? E é aquela coisa, eu digo 10, 15 mil pessoas chutando baixo, porque hoje qualquer serviço de streaming com um valor acessível, ele vai ter uma acessibilidade muito grande, pois ele é muito utilizado. Só pra... Ah, vai, Mirella, faça tua pergunta. Não, só voltando aqui pro futebol, pegando um gancho aqui que o Perry falou, que ele achou que o Santos podia cair pra Série B, né? Pelo time que estava formando e pelo time que tá jogando no campo. Eu quero saber dele qual a expectativa para a Série A no geral. Por exemplo, quem ele acha que vai ser campeão, vai ficar ali entre os 4, ali do G4, e quem pode ir para Libertadores, quem pode ir para pré-Libertadores e os rebaixados. Bom, então eu vou começar elencando lá de cima como eu acho que vai ser o Campeonato Brasileiro. O campeão brasileiro, ele vai ser o Flamengo. Não tem como. Tá muito à frente, tá nadando de braçadas muito. A menos que ocorra assim, uma tragédia, o Flamengo jogando mal é campeão brasileiro. Não tem nem questão. O Flamengo ainda tem mais 1-2 anos de hegemonia. Segundo colocado, para mim, vai ficar entre Atlético Mineiro, que tá se montando muito bem, e o Internacional, com o Eduardo Cudê. O quarto lugar desse ano, eu acho que vai ficar entre Atlético e Grêmio.
que hoje, querendo ou não, as potências do Brasil futebolisticamente são essas 5. Eu já vou explicar a situação do Palmeiras. As 5 potências hoje de jogar futebol no Brasil é Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional, Grêmio e Atlético. Daí, em 6º lugar, eu acho que vai ter ali um Palmeiras, porque o Palmeiras ele tá muito desorganizado. Eu não vejo o Luxemburgo ficando mais muito tempo no cargo. Provavelmente vai vir algum treinador medalhão. A diretoria do Palmeiras erra bastante nessa situação. Eu acho que depois vai vir uma briga aí bem boa, que eu acho que pode ter Fortaleza e Bahia aí lutando por uma vaga de Libertadores, ficando ali, podendo ficar entre 6º, 5º, que eu acho que são 2 equipes que vêm se preparando há muitos anos e tem um projeto de chegar ali na frente. Então eu acho que vão ser equipes que vão estar brigando sim por vaga de Libertadores. Abaixo eu acho que vai ter aquela disputa de meio de tabela que vai ficar entre São Paulo, Vasco, Fluminense e Corinthians. Corinthians eu não vejo muito futuro com ele, com o Thiago Nunes. Tá jogando muito mal e a pressão da torcida ainda vai complicar essa situação. E daí nós temos ali embaixo os times que provavelmente vão brigar para não cair. São Ceará, Santos, com certeza vai brigar para não cair. Botafogo, Sport. E para mim tem os times que basicamente já estão rebaixados, que é o Coxa e o Red Bull Bragantino. E eu tenho certeza absoluta que o Red Bull Bragantino não se mantém na Série A esse ano. Minha surpresa, viu? Você falar isso, mas... Sabe por que eu acho que o Bragantino não se mantém na Série A esse ano? Eu vou falar que eu converso com um jogador que ele joga hoje no Red Bull Bragantino. Ele nunca jogou pro Atlético, mas eu tenho conhecidos ligados a ele. E ele fala que o clube tem dinheiro, tem estrutura, mas não tem clima, não tem vestiário, é meio perdido, os jogadores não têm ânimo para entrar em campo. Eu acho que em algum momento isso pode trazer um problema, pode trazer crises internas e pode fazer com que a Red Bull queira sair do time durante tudo. Que é aquela coisa, a Red Bull saiu, fudeu o rolê. Eu já vi esse time. Para encerrar sua participação, Paulo, vou lhe botar na sinuca de bico, mas você tem que falar. Seu resultado para o próximo jogo, para a estreia do Furacão contra o Fortaleza. Cara, só uma situação fácil. Eu, como torcedor, adoraria uma vitória. Acho que o Atlético tem um excelente time, é um time que foi montado para disputar Libertadores, porém eu não vou ser hipócrita. Eu tenho uma convicção muito grande que esse jogo vai ser um empate. Além do Dorival gostar de um empate, que é um negócio impressionante, eu acho que o Atlético ele vai fazer muitas mudanças para esse jogo. Teve muitas contratações que ainda não entraram em campo. Eu acho que o Fortaleza, se eu não me engano, vocês estão há 1 semana, 2 semanas sem jogar, né? Uma semana. Uma semana na preparação, isso. Fortaleza também vai entrar, não conseguiu ganhar a Copa do Nordeste, tá naquela situação. Também vai ter uma pressão da torcida para poder ganhar por conta do rival que acabou de ganhar um título, né? Então eu acho que é um jogo bem parelho. Tem muita cara de ser 1-1, 2-2. Mais algum questionamento, meninas? Não, pra mim tá tranquilo aqui. Eu tenho um questionamento. Botar ele na sinuca de bico também. E o Fortaleza, você acha que fica em qual posição desse brasileiro? Você chega a ter alguma noção? Então, eu vendo o time que o Fortaleza montou esse ano, tendo essa continuidade de trabalho do Rogério Ceni, que é um trabalho muito bom, com a estrutura que vocês têm, com a qualidade de gestão, eu acho que o Fortaleza ele vai ficar ali entre 6º e 7º. Eu confio que provavelmente vai ser uma das melhores campanhas da história de um time do estado de vocês, se não a melhor.
porque vocês já vêm se preparando há muitos anos e eu vejo que tem uma qualidade muito grande aí. Porém, vocês vão ficar ali naquela disputa de pré-Libertadores. Às vezes, se ocorrer de algum time ganhar a Libertadores e tudo mais, pode ser que vocês vão para a sua primeira Libertadores da história. E eu acho que vocês merecem bastante, porque a gente precisa dar valor para os times que têm boa gestão. A boa gestão ela tem que fazer mais diferença e ela tem que ser mais valorizada no futebol brasileiro. Não é só o peso e a história de um time. O futebol não se vive de museu, o futebol se vive de continuidade. E o Fortaleza já está na hora de subir junto com o Bahia para a gente começar a incomodar ali em cima. Eu vejo muito Fortaleza, Bahia e Atlético Paranaense começando a incomodar aquele grupinho, né? Que sempre ficava lá em cima. Boa. Meu amigo, assim, quero lhe agradecer muito, né, pela sua participação, sempre enriquecedora. É um cara que fala fácil, que gosta de futebol como a gente, que leva pra brincadeira como a gente também quando é pra levar. E assim, um abraço. Até porque o futebol tem que fazer isso com a gente, né? Deixar a gente feliz, né? Exato. Futebol é alegria, diversão, é o esporte do povo. Então aquela coisa, sempre tem que ter o bom humor, mas acima de tudo tem que ter a paixão. Paulo, assim, um abração. Galera que gosta de futebol, segue lá o Miguel do Furacão, do Atlético Paranaense. Quer falar o nome da página, mais alguma coisa? Galera, o nome da página é Atlético Mil Grau. É só procurar lá, Atlético com TH, Mil Grau e foi. E eu fico muito feliz por uma participação. Sempre que quiserem, estamos aí. Não só para conversar sobre Atlético, mas sobre questões do futebol em geral. Eu sempre gosto de participar, adorei aí. E continuidade aí no projeto. Meninas, vamos continuar o programa. Já tá na hora de encerrar, né? Tá muito próximo de encerrar. Vamos aqui encerrar o programa. Mas antes de encerrar esse programa, eu quero saber de vocês uma coisa que a gente não pode e não vai deixar de fazer nunca, certo? A escalação. Não, Oi. Lucas, Não, eu me Lucas. recuso, Lucas. Não, aí tem graça. Rapaz, é a melhor parte do programa. Ó, Por quê? Porque no próximo programa a gente erra tudo, né? Porque tu gosta de rir da nossa cara. engraçado. No programa de segunda, no ao vivo, vocês falaram do Twitter, né? Eu não sou muito de entrar no Twitter. Eu peço até desculpa, esqueci o nome do rapaz. Ele tinha me marcado no Twitter, rindo das nossas escalações, vocês não acertam uma. Depois eu vou atrás do nome dele e falar, porque eu não entro no Twitter, gente. Assim, uma vez na vida, outra na morte. Quando eu entrei, eu vi aqueles negócios marcados, que já achei isso. Eu fui olhar, vala-me Deus, o cara falou isso antes da pandemia e agora que eu vim ver. Então assim, eu vou ver seu nome e ele dá seus créditos, mas a gente não acerta mesmo. Então vamos lá. Mas não tem como, Lucas. Então vamos lá, eu quero saber quem é que vai se arriscar primeiro. Quem é que vai colocar a cabeça na guilhotina, das duas. Lá vai Escalação pro próximo jogo, vai. Felipe Alves, porque eu acho que isso a gente não tem nem como errar, né? Espero. Tinga, Bruno Melo, Paulão e Quinteiro, já estão me benzendo. Felipe e Juninho, Romarinho, Oswaldo, David e Wellington Paulista. É esse time mesmo, não tem outro não, vai. Felipe Alves, Tinga, Bruno Melo, Quinteiro e Paulão, Felipe e Juninho, Oswaldo, Romarinho, David e Wellington Paulista. Eu acho que é a primeira vez que a gente tá repetindo a escalação A aqui. gente tá repetindo a escalação. Assim, Ô galera, aqui, eu quero só fazer uma pergunta pra vocês. Pode, vai. Fala. Quem que é a íngua, aquele jogador ruim, o desgraçado do time de vocês, que o Rogério sempre insiste? Quem é o Carlos Eduardo, o Márcio Azevedo desse time? É o Marlon. É o Marlon. Eu ia perguntar se a resposta era em couro ou individual, mas... Não, tá tranquilo. É o Marlon, cara. A torcida atleticana, vocês vão escutar uma ópera assim, falando Carlos Eduardo.
É o Ei, Barra, mas é o eu Barra. gosto do Márcio Azevedo, viu? Ele jogou Se quiser muito aqui no trazer Fortaleza. pra cá. É, se quisesse mandar, a Eu gente também fica gosto muito do Márcio feliz. Azevedo. Assim, no banco de reserva não tem problema. Se quiserem, eu faço questão. Eu levo ele de carro, tranquilo, amarrado no porta-malas, uma venda na boca. Leva amanhã se quiser. Ai, meu Deus do céu. Vou fechar aqui o programa com a minha escalação, certo? Não vai ser unânime de novo. Felipe Alves, Gabriel Dias, Quinteiro, Paulão, Bruno Melo. Juninho, Felipe, na frente. Vasquez, Oswaldo, Romarinho, Wellington Paulista. Considerações finais? Alguém quer falar algo mais? Eu quero falar só uma coisa. Primeiramente, quero dizer obrigada, né? Por estar escutando até aqui. Que vocês gostem dessa nova fase do nosso programa que está acontecendo. Que a gente vai sempre chamar pessoas dos outros clubes que a gente vai jogar, né? Esperar sempre ter alguém aqui com a gente. Para falar um pouco sobre futebol, sobre o seu clube, sobre o Brasileirão em geral, Copa do Brasil que vem aí, né? E também que toda segunda-feira tem o nosso ao vivo, gente, às 9 da noite, no nosso YouTube, né? Portal 1918. E eu espero que vocês escutem e gostem com a gente e falem um feedback para vocês. E, infelizmente, não vamos ter transmissão nesse jogo de sábado, mas vamos pensar pelo lado positivo, que se for bater raiva, a gente só vai saber no final, né? Não duvide que vai ter alguém tentando fazer uma transmissão pirata, gravando isso com drone. Tudo que Eu a gente confio quer alguém no- filmando ali no Instagram, bem escondidinho. Eu vou acabar fazendo isso. Cara, eu só vou fazer uma consideração final aqui. Uma coisa que eu tenho certeza, com imagem sem imagem. O Carlos Eduardo ele vai chutar uma bola pra fora, provavelmente vai ir na casa de algum vizinho, mesmo o estádio sendo muito Vai alto. sair na casa do Lucas aí. É bem capaz. Que o Mario vai pro estádio, pronto. Ele é um futebol americano, velho. Bom que eu já tenho uma bola pro próximo racha. Olha aí. Já dá pra organizar o racha lá do portal. Diz aí, Mirella. Minhas considerações finais é agradecer ao Paulo por ter vindo pra cá, né? Ter aceitado o convite. Fica aqui o convite já pro segundo turno pra voltar. E Volto, claro. o meu resultado pra sábado vai ser 1-0 Fortaleza. Eu espero que o Fortaleza volte a jogar bem, volte a jogar, que dê confiança à nossa torcida. A gente não vai conseguir ver o jogo, né? Mas vamos ficar ali acompanhando pelo Twitter, se não tiver pelo Twitter do Fortaleza, lembrando. Em tempo real lá, ele colocando. Mas espero que tenha alguma transmissãozinha pirata por lá, porque não dá pra ficar sem acompanhar o Fortaleza. E aproveitando que vocês já me fizeram um convite pro segundo turno, eu já vou deixar inclusive aqui o meu convite, que em breve a gente vai lançar o podcast da página e eu quero que vocês confirmem presença lá pra gente falar sobre qualidade de gestão de futebol. Eu quero um de vocês ou todos vocês. Eu vou chamar alguns torcedores de páginas do Bahia pra gente conversar sobre a evolução da gestão do futebol e como isso é importante. E eu conto com a presença de vocês. Show! Com certeza, com certeza. Agora, para fechar o programa, eu vou trazer uma informação que é importante para todo Fortaleza e minhas considerações finais, lógico. O outro jogo do Fortaleza que estava sem grade nenhuma, que era contra o RB, vai passar agora na televisão. Acabei de receber a notícia que o RB fechou com a Globo até 2024. Amém, O Senhor. Premier, TV aberta, fechou em tudo. Acabei de receber a informação aqui Saiu fresquinha. aqui no Globo Esporte. Acabei Pronto. de ver também. Recebi aqui. Incrível. Como eu falei, eu não uso Twitter, mas quem mandou foi uma pessoa que usa Twitter. É essas coisas que eu não entendo, mas vamos lá. O Twitter sai tudo, galera. Tudo é primeiro no Twitter. Confusão é no Twitter. Resenha é no Twitter. Vamos pro Twitter. A pessoa me mandou o print. Olha aí, Lucas, de primeira pra ti. Massa. Consideração final, assim. Lamento demais por esse jogo não passar por nenhuma TV. É uma vergonha e um desrespeito que a Tanner aí tá fazendo com a torcida do Fortaleza e com a torcida do Atlético Paranaense. São duas torcidas gigantes que merecem respeito dessa emissora, que
hoje, ou vou melhor, colocando no passado, os jogos tiveram muita audiência, nós sabemos disso, e chega a véspera de um estágio de campeonato, a emissora vira as costas para os clubes, que ela detém contrato. E além de virar as costas, não permite que os clubes façam a transmissão. Então, a vergonha, em pleno 2020, uma partida de futebol não ser transmitida de forma alguma oficialmente. Então, vamos ficando por aqui com esse puxão de orelha nessa emissora. Até o próximo podcast. Valeu, Nação Tricolor. Fui!